Shalom, 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 obstinada. Deus abençoe seu dia. Estamos aqui para a glória de Deus no nosso segundo dia de devocional, né? Da série Mulher que Declara. Nós somos essa mulher. Nesse dia nós vamos estudar sobre a maternidade, como declarar sobre a vida dos seus filhos, como pregar para a pequena congregação que você tem em casa. É isso que nós vamos aprender juntas. E para isso a gente vai ter como base 1 Samuel, capítulo 1, e versículo 26, que diz assim: E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, porque toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Aqui nós estamos falando sobre Ana, uma mulher que tinha um sonho, o sonho de gerar, o sonho de ver a sua descendência crescer, de deixar descendentes. E eu sempre falo que nós mulheres fomos feitas para isso. A gente foi feita para servir, né? Seja através da maternidade, seja através de um relacionamento, nós fomos feitas para servir. E é por isso que muitas vezes nós encontramos alegria em ver uma mesa posta. Nós encontramos alegria em ver que o nosso marido gosta de voltar para casa. Nós encontramos alegria em ver que os nossos filhos sentem-se acolhidos por nós. Que ele realmente, quando alguém, por exemplo, Heloíse mesmo, quando alguém pergunta a ela, né, o que a mamãe é dela, ela diz que a mãe dela é a melhor amiga dela. E eu sinto alegria nisso. Então, nós fomos feitas para gerar. E Deus, ele deu a cada uma de nós uma pequena congregação para que a gente possa pregar todos os dias. Assim como Ana. Ana foi a mulher que ela tinha esse desejo. E ela orou desesperadamente ao Senhor pedindo para gerar, pedindo para ter filhos. E na primeira vez que ela gerou, ela tinha prometido ao Senhor de que ia entregar esse menino ao Senhor e que todos os dias da vida dele, olha como ela diz aqui, todo o dia da sua vida será dedicado ao Senhor. Só que o que acontece? Quando a gente vai estudar um pouco mais sobre a Bíblia, a gente percebe que nem tudo é da noite para o dia. Que as coisas têm um tempo para acontecer e que na Bíblia fala tudo de forma muito resumida. Por exemplo, existiu um tempo em que Ana subiu ao templo, é uma viagem longuíssima, gente, para ir até o templo. Ela foi até o templo, ela adorou o Senhor, voltou para casa e gerou Samuel. Após gerar Samuel, a palavra de Deus diz que só depois que ela desmamou o menino foi que ela entregou ele ao profeta, para que o menino pudesse viver na casa do profeta. E Samuel passou os primeiros anos da sua vida com sua mãe. Eu acredito que esse processo de desmamar não foi algo da noite para o dia, porque são exceções. Heloíse, por exemplo, eu amamentei até 6 meses. Heitor, eu amamentei até 4 anos e porque eu tive que tirar, porque senão não ia. Ele queria ficar agarrado aqui no negócio o tempo todo, entendeu? Então, eu precisei ali ir desmamando ele para ele entender que já estava no tempo de soltar a bezerra. E aí, depois disso, eu me peguei pensando que o processo de Ana foi exatamente assim. Ana, ela foi educando o filho dela, ela foi treinando o filho dela, para que ele entendesse que além desse amor e dessa proteção materna, que é algo extraordinário, existia um amor muito maior e uma proteção de alguém muito maior do que ela como mãe. Com certeza, esses primeiros anos de Samuel com Ana foram anos de treinamento. Ela treinou seu filho para viver 100% para Deus. E eu peguei aquela sensação de mãe e, ao mesmo tempo, aquela sensação do filho. Imagina, quando ela subiu e entregou Samuel para Eli. E ali ela virou as costas e ela foi para casa com seu filho. Com certeza aquilo doeu muito. Mas também eu imagino Samuel. Eu estou conjecturando, imaginando, porque eu não tenho esse relato na Bíblia, de que idade exatamente Samuel tinha. Mas digamos que Samuel tinha 4 anos, como Heitor. Foi a época que ele desmamou.
Então, com 4 anos, uma criança simplesmente aceitar ficar longe da mãe. 4 anos é muito pouca idade. 4 anos, eu quero que você traga para a sua realidade, principalmente se você é mãe. Imagine o sentimento de ter o seu filho, por mais que você está entregando para alguém que sabe que vai cuidar dele, mas o sentimento de dormir e acordar todos os dias sem ver seu filho. E imagine para o seu filho o sentimento de dormir e acordar sem a mãe e o melhor, entendendo que essa mãe não abandonou ele. Porque é um nível de maturidade exigido muito além da capacidade de uma criança de 4 anos. Então, por isso que eu me levo a imaginar que essa mulher, ela foi uma mulher estratégica. Ela foi uma mulher que ela apontou Jesus todos os dias da vida de Samuel, enquanto Samuel estava com ela. Ela treinou seu filho para confiar em Deus ao ponto de eu vou sentir falta da minha mãe, mas eu estou nas mãos de alguém que me protege todos os dias. Eu acredito que essa mãe fez isso. Por isso que eu estou trazendo isso agora no segundo dia de declaração. Porque a gente precisa ser a referência para os nossos filhos. A gente precisa ser referência para aquele que nos vê todos os dias. Eu vou contar para vocês uma experiência muito breve que não estava programada para eu contar aqui, mas eu senti de compartilhar com você. Na verdade, a minha vivência, eu busco aprender muito com a minha vivência, eu busco aprender muito com as coisas que acontecem no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de organização, eu gosto de tudo, tanto que essa fase da minha vida é um desafio para mim. Eu estou me mudando, organizando a minha casa novamente. Me desorienta muito, o ambiente não está do jeito que eu gosto. Então eu gosto de organização. Só que o que acontece? Eu organizo tudo, mas o meu guarda-roupa geralmente era a parte mais desorganizada da casa. Porque eu sou uma pessoa muito prática. Então eu precisava sair, eu ia, pegava a roupa e vestia e ia virando aquele negócio. E aí, como meu esposo disse, tá a ponto de você abrir o guarda-roupa e a roupa te escolher. Tipo, a roupa vir pra cima de mim, porque tanto que tava desorganizado aquele guarda-roupa. E aí chegou um dia, gente, que eu peguei essas roupas e eu saí tacando dentro do guarda-roupa. Peguei a roupa e saí tacando lá pra procurar o que eu queria. Depois que eu achei, eu peguei a roupa e arrumei lá. Ou seja, eu não arrumei. Olha só, se você fosse no guarda-roupa dos meus filhos, estaria arrumado, do meu esposo estaria arrumado, mas o meu estaria desse jeito. E aí, teve uma situação que o meu esposo, por incrível que pareça, ele falou isso hoje, e eu creio que Deus, ele queria que eu trouxesse esse exemplo aqui. Meu esposo, ele pediu para minha filha ir pegar uma roupa para ela. Ela pegou a roupa dela, e aí caiu, as roupas estavam dobradas. Ela pegou e saiu jogando tudo dentro do guarda-roupa. Ele falou, Heloísa, isso tá certo? E aí ela foi e fez, mas eu tô fazendo igual a mamãe. Gente, todo mundo achou graça, mas o Senhor me tratou naquilo. Hoje, se você abrir o meu guarda-roupa, tá tudo dobradinho, sabe? Não tá mil perfeições, mas tá tudo dobradinho. Não faço mais isso de jogar as roupas, por quê? Eu entendi que não é algo que é só sobre mim. Eu tô treinando outras pessoas. Eu tô formando outras pessoas. E olha que responsabilidade, mulher, você tem. Você tem uma responsabilidade gigante. Quando você se olhar no espelho e você disser, meu Deus, eu sou tão pequena, repreenda esse pensamento. Repreenda em nome de Jesus, porque você não é pequena. Olha a capacidade que Deus te deu. Deus te deu a capacidade de formar outras pessoas, de construir o caráter de alguém. E você faz isso todos os dias com excelência, porque você dá o seu melhor. Entende? Então, repreenda essa palavra de negatividade, essa palavra que te diz que você é pequena. Não, Deus te deu algo muito gigante e você tem cumprido o seu papel. Você vai buscando melhorar, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos em processo de melhora, de crescimento. E Deus, ele não exige da gente essa perfeição, é você que exige de você. Deus, ele não exige, ele sabe que a gente vai aprender de forma gradativa, aos poucos. Só que a gente que quer ser perfeito o tempo todo, e isso não existe, tá, gente? Muito cuidado com o que você vê na internet, porque a gente faz cortes, fazemos pequenos cortes da nossa vida.
Hoje eu tenho buscado ser muito mais sincera na internet, muito mais transparente com o que eu vivo também. Então, eu não estou fazendo como uma amiga minha fala. Ela fala, eu vou até me calar, porque se eu falar, eu vou estar murmurando. Então, assim, eu estou muito nesse processo de falar mesmo, de compartilhar o que está acontecendo, sabe? Para as pessoas entenderem que a gente que está aqui do outro lado também enfrenta lutas. E é isso. Então, nós estamos formando pequenos cristos, entende? Pequenas referências, pequenos perfumes de Cristo. E aí, eu me peguei pensando em quando eu aceitei a Jesus, né? Quando eu aceitei a Jesus como nova convertida, gente, é um amor, é uma fé que ultrapassa assim até tudo que eu falar aqui. É surreal. E eu lembro de um episódio onde o meu irmão, ele estava doente, e nessa que ele estava doente, ele estava com papeira, né? Tava com alguma coisa assim na garganta. Ele já tinha ido para o hospital e tudo mais. E aconteceu alguma situação que essa papeira foi para os testículos. E dizem que quando vai pro testículo é algo muito, né, perigoso. E aí, eu lembro que eu simplesmente, na minha inocência, na pureza, na essência ali do evangelho, orei pela vida dele. Profetizei que ele seria curado, declarei que aquilo iria sair e que meu irmão ele não iria viver o pior cenário através daquela enfermidade. E essa semana ele me lembrou disso porque eu não lembrava mais. E aí ele falou, foi porque já melhorou, que o negócio saiu e que não aconteceu o pior. E eu falei, me lembre desse caso, porque eu não lembrava, né? A gente faz algumas coisas que não lembra. E ele foi curado. E eu falei, meu Deus, como o Senhor age na minha vida através da declaração. Mas será que isso é para mim? Não. Isso, isso é para nós, isso está à nossa disposição. A palavra, gente, o mundo que a gente vive hoje foi criado através da palavra. Tudo foi criado através da palavra. Então existe poder nisso. Hoje eu busco ser muito estratégica, principalmente na maternidade. Eu gosto de introduzir a palavra de Deus na rotina dos meus filhos. Tem uma palavra que diz que a gente precisa escrever até na parede, se for possível, sobre Deus para os nossos filhos, porque eles precisam entender que realmente Deus faz parte da nossa rotina. Hoje, eu não vou dizer para você que todos os dias eu faço isso, mas quando eu vou dormir, geralmente, aí eu peço para que a gente ore junto. E aí eles têm uma oração que eles sempre repetem. Tanto que se eles estivessem aqui, eu ia pedir para eles repetirem, mas a gente vai falar um pouco mais disso no Instagram. E aí eles falam: em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. É isso que os meus filhos fazem todos os dias antes de dormir. E aí eu falo, acrescente mais ao Senhor, ore um pouquinho mais, para não ficar algo, né? E aí agora, depois que eles gravaram isso, eles já vêm falando, agradecendo a Deus pelo dia deles, o que aconteceu, que foi um dia bom e tudo mais. Então eu vou introduzindo, eu pego, gente, eu sempre imprimo materiais para poder eles pintarem enquanto eu vou contando história. Eu uso muito a questão do Superbook, é algo que eu recomendo e eu gosto muito, porque é muito pautado na palavra de Deus, o Superbook, e ensina muito as crianças, né, sobre a palavra de Deus. Na hora do almoço, eles oram para almoçar. Na hora de sair, eles oram para sair. Então, assim, eles estão entendendo que Cristo está com eles o tempo todo e que faz parte da rotina deles. Mas, para além disso, eu declaro sobre a vida dos meus filhos também. Porque às vezes a gente entrega tudo, né? É que nem ontem uma colega estava falando. Ah, deixa a vida me levar. Gente, não existe isso de deixa a vida me levar. Eu já oro, eu já profetizo sobre o casamento dos meus filhos. Eu já profetizo sobre a vida profissional deles. Eu já profetizo sobre as emoções dele. Eu profetizo sobre as amizades dele. Eu faço declarações de que somente pessoas boas vão se aproximar do meu filho. Eu faço declaração de que onde eles pisarem, eles vão levar alegria para aquele lugar. Então eu faço pequenas declarações todos os dias, principalmente para minha filha menina, sabe? Eu peço muito para que o Senhor guarde ela, mas eu também profetizo sobre a vida dela, de que ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher que vai conduzir outras mulheres para a presença do Senhor, ela é uma mulher que vai ser luz e vai apontar Cristo por onde quer que ela vá. Então eu começo a fazer declarações sobre a vida dos nossos filhos, porque eu sei que eu tenho autoridade para isso. Tanto que minha mãe uma vez falou para mim, Jamila, eu tô orando por você, eu oro por você todos os dias. Eu falei, mãe, continue orando. Continue orando, porque a oração de mãe chega mais rápido lá, entendeu? E aí eu gosto.
quando ela me abençoa. Até hoje eu falo, benção maninha, benção painho, porque a bênção da mãe e do pai conta muito. Então eu faço isso sobre a vida dos meus filhos de forma estratégica, sabe? Eu vejo que eles não estão com a emoção muito boa, eu começo a profetizar sobre o emocional deles, sabe? Para que tudo se estabilize ali dentro, para que o Senhor transforme as emoções dos meus filhos, para que eles consigam identificar o que eles sentem. Então eu busco conversar muito também. Então a maternidade, a gente precisa entender que nós não estamos criando filho para a gente, nós estamos criando filho para Deus. Ana, Ana fez isso. Ela preparou Samuel. Ela preparou Samuel e que entregaria a vida dele durante todos os dias para o Senhor. E aquela mulher, ela foi muito sábia. E não é porque ela fez simplesmente um voto que ela fez isso. A gente precisa pegar esse exemplo, mesmo independente de fazer voto para o Senhor, pegar esse exemplo e dizer: não, meu filho vai viver todos os dias aos pés de Jesus, todos os dias serão consagrados ao Senhor. Eu quero contar para vocês um exemplo da Susana Wesley, que a gente falou no primeiro dia de devocional, só que eu não consegui ser tão extensa. A Susana Wesley, ela foi uma mulher que foi exemplo para uma geração. Ela teve 19 filhos, cada ano ela teve um filho novo. Ela tinha um marido que era horrível, o marido dela não era uma pessoa legal. Ela teve muitos desafios de passar muitas necessidades em casa, porque para uma mulher criar 19 filhos e ainda ter que lidar com a situação de escassez não é fácil. Mas a palavra de Deus diz que ela fez um voto com o Senhor quando ela era muito nova, de que todos os dias da sua vida ela tiraria 2 horas por dia para poder estar com Deus, para dedicar ao Senhor, entrar no quarto, fechar a porta e ficar com o Senhor. Só que ela percebeu que depois que ela teve filho, tudo mudou. O cenário não era mais o mesmo, a estação era diferente. E a estação era diferente e ela precisava se adequar àquela estação. Já era difícil para ela pegar 2 horas, se fechar a porta do quarto e largar 19 meninos dentro de casa correndo. Gente, não tava. E aí ela fez o quê? Combinou com os filhos que sim, elas ia continuar servindo a comida a eles, fazendo as coisas, só que eles não iriam poder fazer tanto barulho e nem incomodar ela, enquanto ela estava com o avental na cabeça. Ela colocava o avental na cabeça e ela ia fazendo as coisas de casa, ia cuidando dos meninos, mas ela estava em espírito com o Senhor. E isso me leva a me emocionar um pouco, porque não é fácil. Não é fácil ser mãe, não é fácil ter sonhos, não é fácil lidar com tantas demandas e ainda assim desejar estar com Deus, desejar ser íntima dele e você perceber que você não consegue encaixar isso na sua rotina. Então, quando eu vi a realidade dessa mulher e a estratégia dela, só confirmou o que eu tenho no meu coração, de que nós servimos o tempo todo. Se você não parou para perceber, você pode não estar no altar de uma igreja, mas você não para de servir dentro da sua casa. Você não para de servir ao seu esposo, você não para de servir aos seus filhos. Eu já acordo servindo, gente. Eu já acordo pensando no café da manhã, eu já acordo pensando na água que eu não vai tomar. Então a gente serve o tempo todo. Só que nós colocamos em cima de nós um fardo que o Senhor não coloca, o Senhor não colocou. Nós colocamos no nosso ombro exigências que o Senhor não fez. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então essa mulher, ela criou esses filhos e ela tirava sempre na semana, ela tirava um dia para orar por um filho em específico. E orava com aquele filho, ensinava a palavra de Deus e profetizava sobre a vida desse filho de forma estratégica. E isso fez muita diferença, porque mesmo tendo 19, ela foi capaz de educar todos. A gente fazendo o estudo ali da biografia dela, que John Wesley foi um grande evangelista na época. Charles também foi um evangelista através das músicas. Então eles impactaram aquela geração porque tinha uma mãe de oração dentro de casa. Tinha uma mãe que servia a Deus com seu exemplo. Tinha uma mãe que colocava Jesus em primeiro lugar. E assim como Heloíse, ela viu as minhas roupas sendo jogadas no chão e atoladas no guarda-roupa, ela também vê a minha conduta como mãe. Ela vê a minha conduta como filha de Deus.
Ela vê se eu estou pregando lá fora, mas se em casa eu faço outra coisa. A minha filha, ela tem visto o meu exemplo. E é assim com você também. As pessoas que estão ao seu redor vão ver o seu exemplo, o seu posicionamento, a sua vida. E eu não quero que você, através dessa ministração aqui, saia pensando, meu Deus, eu vou ter que fazer isso porque alguém está me olhando. Não! Eu quero que você faça entendendo que você pode se tornar uma pessoa melhor, sim, que você pode ser estratégica na sua rotina. Eu confesso para vocês, já chegou momentos de eu estar assim cansada, eu colocar um louvor aqui na sala e eu levantar as mãos e eu começar a dançar com o Senhor, porque eu faço muito isso, só aqui em casa, tá, gente? E aí eu começar a dançar com o Senhor. E quando eu fui ver, Elô pegou um lenço e ela começou a jogar o lenço e dançar comigo. Então, assim, eles vão vendo a nossa conduta e eles vão aprendendo através do que nós fazemos, sabe? Então, os filhos de Susana Wesley sempre engrandeceram a mãe na biografia ou nas pregações. Eles falaram que para eles o maior exemplo de cristianismo foi dentro de casa. Foi com aquela mulher que não recebia aplausos na rua, que muito provavelmente as pessoas olhavam e diziam é uma mulher qualquer, mas essa mulher foi ponte, essa mulher foi a base, ela foi a inspiração para que os seus filhos olhassem para a pessoa certa, que é Jesus. Você, mulher, está fazendo com que a sua congregação, a sua pequena congregação, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus e viva uma vida de retidão, assim como Samuel viveu. Sabe? Nós não estamos criando filho para a gente. Nós não estamos criando filho para o mundo. Eu odeio essa frase. Estamos criando filho para Deus. Se eu faltar, o meu filho vai enxergar Jesus, ele vai continuar vendo Jesus, porque eu apontei Jesus para eles. Então, que possamos ser essa mulher que declara. Hoje, a missão, através desse devocional, é fazer com que você desperte. Com que você desperte e que você comece hoje a declarar sobre a vida do teu filho, da tua filha. Se você não tem filho ou não tem filha, você vai declarar sobre os seus futuros filhos e filhas. Você vai começar a profetizar o cenário que ainda não existe, porque eles virão. Eles virão. E você já pode profetizar, você já pode apresentar a vida deles ao Senhor. Amém, mulher? Declare, declare, declare. Essa é a vontade do Senhor para esse tempo. Que você declare. Que você possa comentar aqui abaixo desse vídeo o quanto esse devocional te edificou. Que você possa compartilhar para no mínimo mais 5 mulheres, para que elas comecem a declarar essa vitória, para que elas comecem a enxergar aquilo que o Senhor já fez. Porque o Senhor já fez, mulher. O Senhor, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo já está pronto, mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa trazer à luz aquilo que ainda não existe. Assim como a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela falou: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E quando ela tocou, ela foi curada. Por quê? Porque ela declarou antes. Declare sobre a sua casa, declare sobre os seus filhos. E eu te vejo amanhã, no nosso terceiro dia de propósito. Deus abençoe. Shalom, Vishnada.